voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o ilustrador Daniel Leite. E agora você teve uma parte que você também ficou na prefeitura, trabalhando na prefeitura. Sim. De Jacareí, acho que no primeiro mandato do Isaías, né? Sim, quase até o final. Como é que partiu esse convite? O que você fazia lá? Quem me convidou foi a Carolina Xavier, que trabalhou comigo no Diário de Jacareí. E ela me convidou para, como diagramador, fazer o boletim oficial. Aí eu comecei a fazer o boletim oficial em 2017, né? Começou o mandato do Isaías. 2017 até novembro de 2020. Só que também lá você fazia desenhos para a capa de... Às vezes apareciam uns trabalhos lá que eu fazia parte da comunicação, em específico da publicidade. E de vez em quando ali pareciam umas ilustrações para fazer, tipo, era a parte que eu mais gostava, né? E teve, eu acho que, eu não lembro se foi 2019, o Bruno Castro, ele era o diretor, presidente da fundação, e ele queria renovar a agenda cultural, numa época que a agenda cultural era física ainda, né? Papel físico. E ele encomendou esse projeto pra gente lá. E aí eu fiquei responsável por remodelar essa agenda. E então eu tive a ideia de, em vez de a galera pegar a agenda, olhar e durar só aquele mês, ela ser uma coisa que pudesse ser guardada. Então eu pensei, podia fazer cada mês a capa um artista diferente. E quando eu apresentei a ideia lá, acho que a Carol estava junto na reunião, ela falou, então por que você não faz a primeira capa? Aí foi onde eu fiz a capa que era a lenda da cobra grande, né? Tinha umas coisas que apareciam da cidade, referência. Eles usam até hoje ali a ilustração da cobra como parte da identidade visual mesmo do Mestre da Cultura Viva, né? Eles utilizam ali essa ilustração. Fiz desenho também em homenagem ao aniversário da cidade. Lembro que na época da pandemia, foi 2020, aí eu tava em casa, né, de home office, e aí eles queriam fazer uma homenagem para a cidade no aniversário e me encomendaram um desenho ali e tal, e eu fiz, ficou legal. Tinha até capa do IPTU, você chegou a fazer, não foi? Ou não? Fiz vários. Fiz vários anos, capa de IPTU, mas a pessoa chegava com o imposto lá, mas estava o seu desenho pagado. Não, mas não era desenho, era bem o layout mesmo, não tinha desenho. Se tivesse, ia ser mais legal. A pessoa ia pagar mais feliz. Mentira, pagar nunca é bom, mas faz parte. Então o convite para você ir na prefeitura foi da Carol, porque você tinha trabalhado com ela no diário, né? Exatamente. Vamos ver então o que a Carolina fala do Daniel. Eita ferro. Eu conheci o Dani quando ele foi trabalhar no Diário de Jacareí como diagramador. O Ângelo Ananias convidou ele para cobrir férias do José Neto. E foi muito bacana trabalhar com o Dani. Eu era jornalista na época e a gente ali criou uma grande amizade. Depois eu fui trabalhar em São Paulo e ele foi trabalhar no audiovisual aqui em Jacareí com grandes projetos. E nós fomos nos reencontrar por volta de 4, 5 anos depois, quando eu assumi a comunicação da Prefeitura de Jacareí e eu precisava compor a equipe. E eu lembrei que tinha o Daniel ali, eu precisava de um diagramador para o boletim oficial. O Dani topou trabalhar comigo novamente, junto com uma outra equipe muito bacana que estava ali comigo. E é isso, o Dani é uma pessoa de grande talento, de muita responsabilidade e merece tudo isso que está acontecendo. Dani, parabéns por todo esse sucesso. Eu desejo muito que você continue nessa caminhada e agradeço pela sua amizade. Um grande beijo, Dani. Ficar um nojo desse jeito, né? O pessoal só me elogia, que absurdo. Eu lembro que quando o Isaías ganhou a eleição, ela mandou uma mensagem para mim no Facebook, falando assim, adivinha quem foi a primeira pessoa que eu chamei para compor minha equipe? Você trabalhou com ela também? No diário, né? Exatamente, é mais uma coisa. Agora vamos falar da sua parte de cinema. Você falou que começou na faculdade, né? Vendo lá o pessoal editando. Sim. Mas daí, quando é que começa aqui em Jacareí? Você se envolver com projetos de cinema? Como é que isso começa? Eu acho que começa nessa época da faculdade, quando eu comecei a editar e tentar aprender, né, o software de edição, principalmente. Começa com os filmes que eu fazia das viagens que a gente fazia pra praia. A gente viajava
né, de janeiro ali, no começo de janeiro, ficava ali uns 10 dias, o pessoal tirava foto, fazia filme com câmera digital ainda, né? Nem celular usava ainda ali. E aí chegava no seu aniversário, era a estreia do vídeo que eu fazia depois. Aí quando todo mundo ia para casa, né, no seu aniversário, e aí era a estreia dos filmes de praia. Aí foi, a gente eu fiz uns 3 anos, é isso, né? Aí sobre o audiovisual mesmo, em 2013, logo que eu saí do diário, abri uma oficina aqui de Jacareí, do Wagner. Antes disso, ainda um amigo meu de Taubaté me chamou para editar um filme dele, que ele estava fazendo lá na Unital, que era sobre o Caipira Outro, o Caipira Sou Eu. Que foi um documentário que eu editei, né? Ajudei a construir o roteiro e editei. E nessa mesma época, aí, né, um pouco depois, abriu a oficina do Wagner, que era uma oficina bem completa, assim, história de cinema, todas as áreas, roteiro, edição, filmagem, documentário, enfim. A gente aprendeu a mexer com câmera, com lente. E ali eu acho que foi quando começou a caminhada, onde conheci o Wagner, eu já conhecia a Glaucia, que veio fazer filme comigo depois, de uma oficina de roteiro que a gente tinha feito junto. E ali começou, né? A Glaucia fez o filme, que eu esqueci o nome agora. Eu fiz o Analisando a Coruja, no final do processo. E, os 2 filmes foram premiados. Ela conseguiu residência no Ponto Mis, a gente foi para Brasília com o Analisando a Coruja no festival lá. Foi só selecionado, a gente não ganhou nada, mas só de ter sido selecionado foi ótimo. E ali, a partir dali, a gente criou esse núcleo audiovisual de Jacareí que começou a fazer ofícios e depois se desmembrou em várias outras coisas. Você foi aprendendo tudo, roteiro, direção, fotografia, mas nunca quis ser ator? Não, estar aqui na frente da câmera não dá. Eu prefiro ficar atrás ali, tipo, fazendo as perguntas no documentário do caso, fazendo as perguntas ou dirigindo, né? Analisando a Coruja, eu dirigi um curta de ficção. Foi a única experiência que eu tive com um curta de ficção. Hoje eu assisto e falo, putz, né? Tipo, às vezes dá a impressão de um dramalhão mexicano ali, né? Mas é a primeira vez que eu tinha feito alguma coisa. Mas dessas partes de cinema, tem alguma que você mais gosta de fazer? Ou roteiro, ou dirigir, ou fotografia? Eu gosto de dirigir e gosto de fazer de roteiro. Fotografia eu deixo para quem sabe fazer, que no caso é a Glaucia. Né? Ela tem um olhar bacana aí do todo. Mas roteiro e direção... O roteiro dá muito trabalho, né? Mas é legal, né? O processo é bom. Ficar decupando tudo, depois ficar cortando. É um quebra-cabeça, você montar quebra-cabeça ali. Você tentar imaginar como é que vai ficar, tentar achar uma narrativa ali dentro daqueles fragmentos que você captou. É bacana. Você fez Casa de Causos, né? Casa de Causos. Fui assistente de direção. Que também é um negócio bem regional, né? De contar história de Mal-Assombrado, esses negócios todos. Como é que foi essa experiência de fazer isso aqui no Vale do Paraíba, contando essas histórias aí que a maioria do povo conhece, né? Ouvir história é sempre legal, né? E ouvir essas histórias de ouvir causos é mais legal ainda. Então, entrevistou desde criança até velhinhos lá, já de mais idade, assim, que tinha todos querendo contar histórias. A gente abriu esse espaço para eles, no caso de Causos. Esse da arqueologia, o que era Arqueologia Nossa História? É um documentário que o Wagner Rodrigo dirigiu. Nesse caso, ele me chamou para fazer ilustração, que tem uma parte do filme que são ilustrações animadas, né? Ele me chamou para fazer ilustração e chamou um animador para animar. E foi diferente, foi bacana fazer, que era uma coisa mais de estilogravura ali, para contar coisas de arqueologia, né? Coisas de indígenas, essas coisas assim. E eu acho que combinou bastante esse estilo com o que o Wagner pretendia no filme dele. Você ganhou prêmios também, né?
Corvo de Gesso. Ganhei o Corvo. Ganhou um ou ganhou dois? Ganhei dois. Ganhei um como diretor do Analisando a Coruja, que eu acho que não é possível, né? O povo não assistiu o filme, mas enfim. Mas na época era bom, pô. Na época era bom. E depois a gente ganhou como melhor documentário com o Ofício de Jacari, com o episódio do Santos, o Alfaiate. E com o Ofício também a gente ganhou o Mapa Cultural Paulista 2015-16 como melhor vídeo, com o episódio do Gilmar, o cabeleireiro. Ah, tem esse episódio do Gilmar, né? Isso. E que tipo de situação assim, mais curiosa ou situação engraçada que você já viveu em alguma filmagem, ou documentário, ou nesse outro de ficção que você fez? Alguma história assim... não vai contar aquela do Ofício do que choveu lá no guarda-chuva, porque você já foi já. Todo mundo já contei. Eu acho que tem umas histórias, né? Você pega a gente, por exemplo, que não quer dar entrevista, aí você tem que ficar insistindo para ver se ela quer de volta ou não? Isso não teve muito, assim. As pessoas que a gente entrou em contato, a gente conseguiu fazer. Mas tem umas situações ali que ficam pra quem tá fazendo o filme, sabe? A gente tem uma coisa assim, quando eu falo assim, pra mim tá bom, já acabou, a gente deixa a câmera um pouco ligada. Pra ver se a pessoa se solta mais, né? Não tá gravando mais. E muito disso acontece, coisas legais. O episódio do Santos mesmo. Eu falei que tinha terminado, isso entrou no episódio. E aí ele começou a falar, que legal, mas não se esqueçam de mim, esse velho alfaiate. Isso entrou no filme. E, tipo, ele tava falando pra gente, não tava falando como o alfaiate que tava participando do documentário. Ele tava falando isso pra gente, não esqueça de mim. No próprio Capital dos Biscoitos, né, que a gente fez em 2020, 2021, a gente foi entrevistar o Sr. Armando, que era mestre de massas na época da fábrica de biscoito. E a Glaucia mandou para mim uma mensagem antes. Será que a gente pode levar a lata para ver que... Eu falei, leva, né? E quando a gente mostrou a lata para ele começou a chorar, ficou emocionado e tal. E essas coisas imprevisíveis que acontecem que são boas, né, pro filme. Às vezes entram, às vezes não entram. E fica pra gente ou fica pra todo mundo. E pra gente finalizar o programa, se hoje você fosse idealizar o trabalho ideal que você gostaria de ganhar a vida fazendo isso, você queria fazer o quê? Nossa, que difícil. Você falou do desenho, mas o desenho, mas só desenho... sei lá. Eu queria fazer isso que eu faço. Desenhar, escrever no roteiro, fazendo filme e ficando feliz fazendo isso. Sem muito prazo. O prazo que é difícil. Eu vou terminar o programa, então, igual o Abu Janra acabava o Provocações. Dá um aperto de mão, que é a coisa mais falsa desse programa. Você perguntar o que é a vida. Não tem nem 40 anos para saber o que é a vida. Não sei mesmo, nem dá. Gente, destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.